Ora, boas tardes, malta. Daqui fala Emanuel Tomé. Bem-vindos a mais um Cast of the Prophet. Desta vez continuamos aqui com a parte 2 do ranking pessoal. Peço desculpa. Dos jogos de Sonic. A parte 1, milagrosamente, só demorou 22 minutos e ainda será publicada com esta e se calhar ainda a terceira parte. Portanto, sim, vamos ver se continuamos então. Como eu vos disse, e ao contrário do que se calhar fiz em Kingdom Hearts e um pouco ainda em Resident Evil, vou tentar não avançar, digamos, numa temática demasiado detalhada. Não vou tentar entrar em demasiados spoilers ou explicações, porque senão lá está, eu teria que fazer uma espécie de review ou mini review para jogos mais pequenos para todos estes títulos e nunca mais sairíamos daqui. É mesmo uma questão geral, dar um comentário pessoal a cada uma destas entries que eu joguei e completei da franquia. Posso às vezes, determinando pelo título, explicitar-me um pouco mais, mas não vai ser assim nada de cansativo, até porque uma coisa lá está, é quando estamos a falar 1 hora e meia, 2, com mais pessoal, com mais feedback, mais dinâmica. Agora, quando uma pessoa está sozinha, e até mesmo porque o attention span do ouvinte ou da malta que vê, caso só esteja a olhar para o wallpaper, que poderá ser trocado eventualmente no futuro. Portanto, vamos então começar. Como eu vos prometi logo no fim da parte 1, e porque muita gente se calhar surpreendentemente não ouviu logo esse jogo a sair logo de rajada como pior, ou como no vídeo dos piores indiferentes, se bem que lá está, há jogos maus aqui que estão a este nível ou mais à frente. Lá está, são jogos indiferentes, são jogos demasiado complicados que ficaram no ranking na primeira parte. Portanto, próxima entry, porque dito é prometido, Sonic the Hedgehog de 2006, também conhecido por Sonic 06, Sonic Next Gen, Sonic PS3, Sonic... são muitos títulos, I guess. Mas sim, Sonic the Hedgehog está aqui. O jogo poderia estar um bocadinho mais à frente, apesar de ter muitos problemas, se não fosse por uma única questão: a jogabilidade. Não é que a jogabilidade de Sonic the Hedgehog, o da PS3, Xbox, etc., seja mau, atenção. É uma espécie de jogos do estilo Sonic Adventure, Shadow the Hedgehog, Sonic Heroes, e com alguma temática, até mesmo com a cena dos Upworlds, como vimos principalmente em Sonic Adventure e como iremos ver em Sonic Unleashed nas versões Next Gen Consoles, como por exemplo da PlayStation 3, Xbox e não na Wii ou PS2, que foi a versão que eu joguei, by the way. O problema aqui é mesmo toda a publicidade, todo o marketing lançado para um jogo. Isto era suposto ser quase... Isto é o jogo de aniversário do Sonic. O Sonic fez 15 anos. Era o primeiro jogo a dar o salto para a PlayStation 3 e Xbox 360, ou seja, a nova geração de consolas. Muita malta esperava algo mesmo de fantástico, pela música, pelos character models, até pelos visuais das stages. O jogo parecia bonito, parecia mesmo um jogo de PS3, o que era algo de fantástico na altura, let me tell you. E parecia um pouco mais sério, na onda como nós temos visto nos últimos jogos da Dreamcast, GameCube e PlayStation 2. Mas desta vez as coisas pareciam estar mais sérias. Até o Eggman já parecia menos uma caricatura e mais um gênio malvado, principalmente em termos visuais. Mas depois o jogo saiu e não vou andar aqui a fazer uma dissecção a este jogo, não valerá a pena. Para quem quer uma review completa, cheia de explicações, easter eggs, a falar das características e de tudo ao detalhe, Some Call Me Johnny é o melhor youtuber que faz críticas de gaming, para mim, extremamente calmo e duro quando é necessário. Bastante chill, bastante informativo, não é demasiado biased. Claramente que ele tem um pouco uma outra coisa a ver com nostalgia algumas das vezes, mas é muito raro. Ele afasta-se muito dessas coisas. É mesmo um daqueles críticos que uma pessoa
deve mesmo valorizar a opinião e os argumentos que ele lança. E assim como ele, se entrarem no YouTube e virem a Sonic Fandom, há milhentos de vídeos, inclusive vídeos quase com 4 horas a explicar todo o caminho, todo o percurso e toda a merda que acabou por sair para este jogo. Este jogo, meus caros, só está aqui mais à frente dos títulos que me eram indiferentes por uma única questão: voice acting, trilha sonora, que diga-se de passagem é uma das melhores de qualquer jogo de Sonic, e alguns story beats deste jogo, porque de resto não há aqui nada que lhe valha. O problema é que na primeira parte, como puderam aprender, basicamente muitos dos jogos, ou eu não me lembro de os ter acabado, ou achava-os de maneira mesmo muito detestável, demasiado complicados. Não era o meu cup of tea. E depois o Sonic 4 é literalmente o que é este Sonic the Hedgehog, ou seja, um jogo todo muito mal otimizado, cheio de bugs, cheio de glitches, ao ponto de fazer mesmo broke into the game, ao ponto de uma pessoa quase ter quebras constantes em cada um dos níveis. Nos Upworlds os personagens ficam presos, correm demasiado, de repente estás a passar o nível e morres do nada, como já vi algumas pessoas também a acontecer isto. Bosses bloqueiam, o jogo simplesmente crasha e pronto. Este jogo saiu demasiado cedo, devia ter pelo menos se calhar mais uns meses ou até mesmo um ano, mas o que eles sofreram aqui, entre aspas, a SEGA, a Sonic Team, esta cena dos prazos, temos que lançar uma espécie de reboot ao grande título por causa do 15º aniversário. Eu sinto que é muito essa ideologia da Game Freak quando tenta cumprir os prazos da Pokémon Company e da Nintendo, que é, temos de estar sempre a lançar mais por causa das cartas, por causa dos torneios, por causa do anime, por causa do mangá, por causa dos bonecos, por causa do marketing, por causa disto e daquilo, e depois o produto final, que ao fim e ao cabo é o jogo, não passa só de um beta piloto para toda uma geração em que tudo o que interessa é tudo menos os jogos. E pronto, Pokémon tornou-se nisto, e neste caso, felizmente, a equipa do Sonic aprendeu com esta enorme falha, visto que o Sonic 4 saiu depois 4 anos depois, e também vimos uma bela cagada. O problema deste jogo, though, é que por mais unplayable que seja, por mais bullshit que seja a cena do beijo com a Elise, por mais bullshit que seja a time travel stuff e até alguns plot holes que cria na própria continuidade, como jogos como o Sonic Rush, nós, ao contrário de Sonic the Hedgehog 4, episódio 1 e 2, vemos realmente trabalho, carinho e até atenção à franquia neste jogo. Como disse, o voice casting é na mesma voice casting a que estamos habituados nesta altura, portanto é muito bom. Em termos de trilha sonora é absolutamente magnífica. Existem vários títulos, várias faixas, aliás, que são absolutamente lindíssimas e épicas de se ouvir. Os níveis, em termos de diversidade e até beleza para a altura da PS3, são bonitos de se olhar. Os humanos estão até bastante bem integrados ao pé destes furries, destes animais antropomórficos, que é algo que só depois volta a ser recriado devidamente em Sonic Unleashed, para já. Portanto, só por si também foi outra medida bem tomada. Os character models, apesar de estarem meio redesigns para parecerem um pouco mais maduros / human-like, estão também do meu agrado, por acaso. O problema é várias partes da história. Portanto, só para tentar resumir, e porque já estamos quase com 10 minutos desta parte só a falar de um único jogo, essencialmente aqui tu jogas em 3 campanhas, em que cada uma tem 3 personagens, estilo Sonic Heroes, estão a ver, mas um pouco mais dinâmico ou melhor feito em termos de expor as habilidades dos personagens, I guess. Mas, em primeiro lugar, temos o óbvio trio de Sonic, Tails e Knuckles. De um outro lado temos o óbvio Shadow, Rouge e Omega. E do outro lado temos a Amy, que em vez de ter a Cream e o Principal Big, que tinha na Team Rose do Sonic Heroes, desta vez tem a Blaze, que veio do Sonic Rush, e o novato Silver the Hedgehog, que veio do futuro, I guess. Aqui, basicamente, os 3 personagens, os 3 ouriços, têm uma missão. Portanto, basicamente, o Sonic aqui vai até uma cidade, neste caso, onde eles têm uma entidade, que é o Solaris, neste caso, que dá energia, pelo que eu me lembro, à cidade. É uma espécie de entidade também religiosa para com eles.
E a Princesa Alice não pode chorar após um acidente que acontece num laboratório onde envolveu a morte do pai, porque ao chorar ela pode libertar as chamas do Hibboleth Trigger, que é uma parte corrupta e malvada deste Solaris, e inclusive é a parte da escuridão, que mais tarde vamos descobrir que é o Mephilas the Dark One, que será o vilão da campanha do Shadow, assim como o Hibboleth é o vilão da campanha do Silver. E quem é que é o vilão da campanha do Sonic? Obviamente que é o Eggman. O Eggman obviamente invade a cidade, rapta a princesa e isto acaba o Sonic juntar-se com o Tails e o Knuckles e irem salvar a princesa milhentas vezes, enquanto isso vemos um romance meio cringe entre o Sonic e a Elise, porque tínhamos que recuperar uma cena beta cancelada, inspirada em Crash the Bandicoot, ou que deu origem à parte da Crash Bandicoot, porque como sabem, o Crash também era para ter uma namorada humana, que eventualmente transformou-se na Tona, que era inspirada em Pamela Anderson. Aqui eu não me lembro que era uma gaja loira de fato vermelho, decotado, que acabou por ser chumbada. Amigos, se vocês queriam recuperar uma temática obviamente chumbada de early 90s, mas voltem a ir buscar a banda do Sonic. O Sonic era suposto ter uma banda no Sonic 1. Era suposto ser o Sonic, o Vector, porque sim, o Vector existe desde essa altura. E tinham mais duas personagens, que eu creio que seria o Mighty, que acabou depois por ser colocado. E eram mais duas personagens, uma espécie de uma galinha e um outro que era tipo uma espécie de uma foca, tipo morsa. Tinham trazido a banda. Why? Faziam mais alguns personagens. O Mighty e o Vector vieram. Why not the other two? Antes esses dois... mas vale levar a galinha verde e a morsa roxa do que andarem a pegar em romances estranhos. Mas pronto. Depois temos a campanha do Shadow, que para mim é a melhor das três campanhas, diga-se de passagem. Eu sinto que a campanha do Shadow, neste jogo, Sonic the Hedgehog, fez o melhor trabalho do que o próprio jogo em que o personagem é o titular, o Shadow the Hedgehog, que iremos ver também mais à frente. Aqui basicamente o Shadow, desta vez, finalmente ultrapassando os seus traumas do passado, toda a história da vingança e descobrir o seu lugar no mundo, após ter resolvido a sua situação toda no seu título. Basicamente vemos Shadow, desta vez, a trabalhar do lado da humanidade e, ironicamente, da Gun. Juntamente, ele e a Rouge decidem invadir uma base do Eggman no meio da neve, em que de repente descobrem o Scepter of Darkness. Scepter esse onde guarda o Mephilas the Dark One, em que, após uma asneirinha, acaba por ser libertado. E a partir daí torna-se um óbvio perigo. Mais tarde, o S-123 Omega, o melhor robô da série, eventualmente junta-se aos dois e cabe aos três descobrirem o mistério da origem no Scepter of Darkness, as razões do Mephilas estar a atacar no tempo deles e tentar também descobrir no que é que isto tudo o Eggman ganha a libertar uma entidade diabólica. E depois temos o Silver, que vem do futuro e fez uma time trip por causa do Mephilas para eliminar o Hibboleth Trigger. Porque neste futuro onde ele vive, tanto ele como a Blaze, que em vez de ser de uma outra dimensão e ser uma princesa, é uma princesa na mesma, mas é do futuro, porque eles kinda fucked it up, a timeline que foi instituída no Sonic Rush, e então I don't really understand why. Mas o que precisam de saber é que o Sonic, o Silver e a Blaze vivem no futuro, as cidades estão completamente destruídas e engolidas em fogo e lava. O Hibboleth basicamente é a fonte dominante de destruição e tudo o que há mal no mundo. E após verem tanto sofrimento e dor ao longo da sua idade, eles decidiram contactar após encontro o Mephilas, mas obviamente disguised, e o Mephilas com o Chaos Control, porque o Chaos Control, by the way, aparentemente agora faz tudo e mais alguma coisa que a plot faça demand, já não é uma habilidade mais ou menos fixa, como vimos no Sonic Adventure 2, por exemplo, onde ele foi introduzido. Basicamente o que nós temos aqui é que o Silver e a Blaze voltam atrás no tempo porque pensam que o Sonic é na realidade o hóspede que iria libertar as chamas do mal e libertar o Hibboleth, destruindo assim o futuro. Portanto, Sonic e a Blaze, o Silver e a Blaze, mas mais o Silver pensa que o Sonic é o verdadeiro inimigo e obviamente que o Hibboleth é que vai ser o verdadeiro vilão e depois, claro, a Amy no meio disto tudo
tem que se juntar à festa. Ela, tal e qual como vimos no Adventure 2, confunde o Silver com o Sonic, porque a rapariga aparentemente é daltónica e vesga também, porque os dois não se parecem com nada, não nadam com o outro. Até o Shadow não é parecido com o Sonic. Ela sabe-se lá como em pleno dia enganou-se e pensou que era o Sonic. Burra do caralho. E basicamente, pronto, jogas com esses três. É interessante porque a Amy, pronto, tem lá aquelas habilidades, como nós vimos estilo Sonic Heroes. No entanto, o Silver faz puzzles, utilizando os seus poderes de psicokinese. Faz puzzles, move objetos contra inimigos ou para completar alguma espécie de puzzle. Pode flutuar ou saltar mais alto dependente de algumas partes. A Blaze pode utilizar pirokinese e é a personagem mais rápida dos três. So it's really interesting. Mas pronto, apesar de tudo, eu sinto que o tempo que eu demorei ontem a explicar-vos para aí 8 jogos em 20 minutos, eu vou demorar se calhar o dobro do tempo hoje, ou quase o dobro, porque estive a perder demasiado tempo a explicar o Sonic the Hedgehog. Porque mesmo que queiramos dar um resumo, mais ou menos, e não tentar entrar dentro de muitos spoilers, tu obviamente vais falar deste jogo. Estamos a falar que é dos jogos mais icónicos de Sonic, nem que seja pelo quão peço desculpa, desapontante é não existe masterpiece, ao contrário, portanto I can't really call it. Depois, claro, no fim, depois de cada story se resolver, há aquela óbvia final story, onde, neste caso, vamos ter um trio, o Super Sonic, Super Shadow e Super Silver, a juntarem forças para derrubar o Solaris, porque obviamente vai acontecer muito drama, e este é o jogo em que o Sonic oficialmente morre e volta à vida, Disney style, by the way, em que eles partilham um beijo entre ele e a Alice e ele acaba por voltar à vida e o whatnot. Mas como eu vos disse, a história, a parte que eu mais gostei aqui foi mesmo o desenvolvimento do Shadow, porque o Shadow sempre foi um personagem à volta do passado dele, da amnésia e de ser um pouco edgelord, mas kinda cool. Enquanto que agora é um edgelord só por ser. E neste jogo aqui eles realmente tentam explorar as amizades que ele tem, o seu progresso, ele não se importar com o que a humanidade acha dele e ele estará sempre pronto para fazer o que acha mais correto e não se deixar seduzir pelas palavras e sentimento de solidão e repulsa que o Maples lhe tenta incutir, algo que o Black Doom em parte fez em Shadow the Hedgehog, e o Shadow percebe esse tipo de linguagem e não está para estar a cair uma segunda vez. E é muito interessante. O Shadow literalmente faz uma espécie de middle finger psicológico a um Puppet Master como é o Mephiles e pá, épico para caralho. E portanto, o Shadow, apesar do jogo ser chamado Sonic the Hedgehog, eu acho que o Shadow foi o melhor personagem deste jogo, simplesmente pelas interações e desenvolvimento que o personagem foi mostrado depois de todas as desavenças do Adventure 2, do Heroes e do Shadow the Hedgehog. Aliás, para mim, se este fosse o último jogo em que o Shadow aparecesse, eu estaria totalmente satisfeito, porque sinceramente a partir daqui, a partir desta espécie de conclusão de story arc do personagem, tudo o resto são sátiras ou ele só está ali pelo fanservice, portanto, I guess. Portanto, meus caros, nós já estamos aqui quase com 20 minutos e senti que a parte 2 é só literalmente só falar do Sonic the Hedgehog. Eu não queria fazer uma review da abreviatura e se calhar não tão bem construída para falar de Sonic the Hedgehog 2006. Portanto, vamos tentar aqui avançar. O próximo título que eu tenho em mente é um jogo que, apesar de eu lhe ter achado alguma piada, ao menos é jogável, e por causa disso é que este e outros tantos estão à frente deste, é o Sonic Drift 2. O Sonic Drift é uma série de trilogia, neste caso, de jogos, não me lembro se é de 8, se é de 16-bit, eu creio que saiu para a Game Gear neste caso. Eu joguei-o através do Sonic Gems Collection. Estão a ver Mario Kart. Mario Kart foi e é um racing car game muito popular. Agora imaginem Mario Kart em Sonic. You got Sonic Drift 2. Aqui basicamente jogamos com Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Eggman e o Fang the Weasel. Um personagem que aparentemente na altura da Game Gear estava a puxar bastante. He looks cool and all. E basicamente nós fazemos corridas de carros.
ao som de boa música, e that's it. É melhor do que o Sonic R, porque ao menos é jogável e não tem mecânicas bullshit. Faz muito lembrar aqueles jogos de corrida antigos da Sega, que eram muito populares, principalmente em arcades, e que já agora são jogáveis nos jogos de Yakuza, por exemplo. So yeah, it's interesting. Mas sim, basicamente é isso. Após eu ter falado tanto do Sonic the Hedgehog, vocês devem estar a achar, este gajo foi falar de Sonic Drift 2 e só falou para aí 1 minuto em comparação a 19 para o Sonic the Hedgehog. Mas temos que perceber uma coisa, porque Sonic Drift 2 é um jogo que se calhar ninguém conhece, a não ser que tenha jogado o Gems Collection ou tenha tido uma Game Gear. E o problema destes jogos como Sonic Drift, o Sonic All-Stars Racing, que estará mais à frente na lista, ou por exemplo o Chocobo GP, que acabou de sair, são clones do Super Mario, do Mario Kart. Literalmente só têm as skins ou de Sonic ou de Final Fantasy. E para quem conhece a temática, o jogo base do que fundamenta o Mario Kart, principalmente aqueles mais antiguinhos, é o Sonic Drift 2. So, não há muito para aprofundar muitos destes jogos, e por isso é que eu consegui falar de uns 8 no vídeo passado. Muito destes jogos, a história está muito ao termo da imaginação do jogador. As cutscenes têm segundos para um jogo que, se soubesse o que estás a fazer, completas em menos de 1 hora. Muitos destes jogos são apenas one fun gimmick throughout all the game. Não há aqui nada que seja estupidamente complexo até, lá está, termos chegado aqui ao Sonic the Hedgehog, em que envolve mecânicas que até diferenciam para um ou outro personagem, como eu falei, para o Silver e para a Blaze. Uma forma muito resumida e pouco spoilerish em termos da história, das campanhas, do marketing, do porquê do jogo ter sido uma desilusão, do porquê do jogo, apesar de ter muito bons aspectos positivos, é uma fucking mess. O Sonic Drift 2 é apenas um jogo de carrinhos que tu ligas e you have fun antes do jantar. Pelo menos era isso que eu fazia, essencialmente. Antes disso do que Sonic R, I can tell you. Anyways, vamos então continuar. Se calhar vou tentar puxar o vídeo para 30 minutos desta vez, que é para pelo menos ver se conseguimos aqui falar de mais alguns títulos, I guess, para poder aqui avançar. Portanto, para além do Sonic Drift 2, outro jogo que eu também jogava, e já que estamos a falar numa situação de Game Gear, outro jogo que eu também joguei na altura graças ao Sonic Gems Collection foi Sonic the Hedgehog 1. Mas há muita gente que vai dizer, oh meu Deus, o primeiro jogo que saiu para a Mega Drive, o tão infame piloto da franquia, como é que pode estar tão em baixo? A cena é, it's not that game. Para quem não sabe, a Sega, Japão e Estados Unidos tinha assim umas divisões assim meia estranhas no que se tratava de marketing, de publicidade, de como trabalhar, fazer as localizations e traduções dos jogos. Eventualmente até os próprios estúdios faziam versões diferentes dos jogos. Felizmente depois pararam com isso. E só para vocês verem um bocadinho como é que foi o circo, eu vou-vos dizer. Portanto, saiu originalmente o Sonic the Hedgehog 1 da Mega Drive, aquele que todos jogámos em quase todo lado, inclusive a telemóveis se for preciso, que saiu no Japão e eventualmente foi localized para o resto do mundo. Mas, enquanto isso, a Sega dos Estados Unidos fez um jogo para a Game Gear, que neste caso era o Sonic the Hedgehog 1 também. Inclusive, outros jogos para a Game Gear, como o Sonic Drift 2, eventualmente o Sonic the Hedgehog 2 da Game Gear, ou Sonic Triple Trouble, todos os títulos do Tails, como Tails Adventures e Sky Patrol, Sonic Chaos, Sonic Labyrinth, saíram todos na Game Gear e consolas relacionadas. Portanto, basicamente o que acontecia é, nós tínhamos duas versões do Sonic 1 diferentes, mas é que apesar de tudo eram muito semelhantes, porque tirando a questão gráfica, onde obviamente eram os gráficos muito mais polished, em relação à versão da Mega Drive era muito mais polished, muito mais bonita, e a música era muito mais detalhada, em termos de som e de mistura. Basicamente, no Sonic Game Gear, no Sonic 1, nós notávamos que havia assim um retrocesso, era mesmo um verdadeiro jogo 16-bit, enquanto o Sonic da Mega Drive já era um 32-bit,
E era interessante ver esse jogo. Apesar de tudo, o Sonic parecia mais gordinho, mais cartunesco. Os níveis tinham muito menos detalhe. A música era ok, at best. E era interessante. Era giro ver. O jogo entreteu-me ainda um bom bocado. Confundiu-me na altura, porque eu achava que não podia haver dois Sonic 1s. E de repente, quando eu vou abrir aquele Sonic 1, eu fico... isto não tem nada a ver com aquilo que eu conheço, mas ok. E, portanto, como eu e vocês, caros ouvintes, peço desculpa, porque eu quando me meto a falar sozinho depois perco o fio à meada, por isso é que é sempre bom ter alguém para intervir. Portanto, só para eu completar o ponto que estava a fazer há bocado, portanto, foram lançados estes dois Sonic 1s e, eventualmente, depois do grande sucesso e de quererem fazer uma sequela, a Game Gear decidiu fazer um Sonic the Hedgehog 2 antes da Sega decidir fazer o Sonic the Hedgehog 2 original que todos conhecemos, em que ambos envolviam o Sonic e o Tails, ambos envolviam já incluir 7 esmeraldas do caos em vez de 6, e eventualmente até o Sonic CD saiu mais ou menos ao mesmo tempo e até um pouco antes do Sonic the Hedgehog 2. Portanto, há sempre aquele debate que originalmente o Sonic 1, para além de ter um irmão, ainda tem 3 sequelas, digamos assim. Apesar de canon-wise, caros ouvintes, o Sonic CD ser a verdadeira sequela de Sonic the Hedgehog, timeline-wise, e só depois ter acontecido o Sonic the Hedgehog 2, para quem fica confuso em relação a essa situação. Mas sim, para terem assim uma ideia, it's that. It's only that. Portanto, Sonic the Hedgehog 1 da Game Gear, it's entertaining, mas não é nada demais, I guess. Um outro jogo também, já que estamos a falar nisso, é o Sonic the Hedgehog 2 da Game Gear. Basicamente jogamos com o Sonic e com o Tails, em que eles têm par o Eggman. Mas desta vez, e pelo que eu me lembro, não há Death Egg como há no Sonic the Hedgehog 2 original. Mas pronto, basicamente aqui o primeiro nível até me lembro que tinhas que andar nos mining carts em que tu não fizesse o timing no momento onde tu irias cair. A soundtrack, por acaso, é algo nostálgica para mim. Eu lembro-me de ter gostado, por acaso, bastante da trilha sonora do Sonic 2. Obviamente que não é a do Sonic the Hedgehog 2, como todos adoramos e conhecemos, mas, apesar de tudo, é uma boa trilha sonora. A mecânica do jogo também é fixe. Apesar disto tudo, basicamente o que acontece é que, neste jogo, o Sonic descobre que o Tails é raptado pelo Eggman. E o que nós temos que fazer é tentar colecionar as esmeraldas do caos e andar pelas stages, completar as stages, salvar os animaizinhos dos robôs com o Sonic, de modo a finalmente salvarmos o Tails do Eggman. O que é funny enough é que este jogo tem na realidade 2 finais e um deles até é um template já bastante conhecido para memes ou feels thing, que é quando as estrelas fazem todas elas um desenho, tipo estrela polar, mas desta vez a fazer uma imagem do Tails a piscar o olho para o jogador. Essencialmente neste jogo, se vocês não conseguirem salvar o Tails a tempo, em termos de conseguirem passar os níveis, têm as esmeraldas do caos, por exemplo, todas, somehow Tails die. Portanto, este jogo foi um bocadinho dark nesse aspecto, porque se não te completasses as esmeraldas do caos e derrotasses, pronto, lá está o boss final e tudo mais, basicamente o que acontecia é que tu, em vez de teres um típico game over, o que acontecia era que o Tails morria. Tanto que depois o verdadeiro final, o final feliz, é o Tails a ser salvo, os dois sorrirem para a câmara e fazerem um fixe e avançam com a sua vida. Este jogo para mim marcou-me só nesse mesmo aspecto. Enquanto o Sonic 1 da Game Gear não me diz nada, era só um clone do Sonic 1 um pouco diferente em termos de stages e de gráfico e de música. Neste jogo já se notou uma melhoria, porque contou uma história diferente, apesar de incluir vários aspectos da mesma coisa. Heck, nós até temos um Silver Sonic de desconto, que é um... eu nem lembro do nome do gajo, mas ele tem tipo pinças para mãos e tem tipo uma espécie de um monóculo na cara, basicamente. Tanto que ele faz um easter egg boss no Sonic Mania, para quem não sabe, e acho que também no Knuckles Chaotix. Mas a cena de teres que apanhar verdadeiramente as esmeraldas do caos, porque em todos os jogos,
completares as esmeraldas do caos é um pouco aquela cena de completismo e de facilitar até o jogo após o jogador dar-se a mais trabalhos, a ter mais problemas, de modo a que seja devidamente recompensado. E se tu falhares essa circunstância, basicamente Tails die. E portanto, eu acho que é bastante interessante ter essa espécie de peso na consciência. E para um miúdo, aquilo afeta um bocadinho. Again, não é dos jogos que eu mais prefiro, aliás, visto que eu joguei por volta de uns 38, e se vocês estiverem a contar, ainda faltam 20 e tais. Portanto, este jogo não está nowhere near o top 10. Mas apesar de tudo, é um jogo que acho que merece um bocadinho mais. E basicamente, continuando ainda no ramo da Game Gear, porque novamente o Sonic Gems Collection foi uma ótima coletânea nesse aspecto de buscar títulos mais obscuros e americanizados do Sonic, foi ter trazido à baila Sonic Chaos. Portanto, como eu disse, a Game Gear eu acho que criou o seu próprio universo do Sonic, porque se olharmos devidamente temos o Sonic 1, Sonic 2, Sonic Drift 1 e 2, temos o Sonic Triple Trouble, Sonic Labyrinth, Sonic Chaos, portanto são vários jogos, vai quase para fazer o seu próprio universo, I guess. Neste jogo aqui, basicamente, temos no Sonic Chaos, pelo que eu me lembro, é novamente o mesmo tipo de música, grafismo mais 16-bit tipo cartunesco do Sonic, em que novamente tem que parar o Eggman das suas maquinações e Evil Plans. E neste jogo a diferença é que, enquanto no Sonic 2 o Sonic tinha que ir salvar o Tails, e continuarias só a jogar somente com o Sonic, novamente como se fosse um Sonic 1, neste jogo era o Sonic 2, por assim dizer, da Game Gear, porque finalmente conseguimos jogar com o Sonic, Tails ou com os dois em dupla, de modo a conseguir passar os níveis. Eu não me lembro muito deste jogo, eu não sei se acabei. Eu lembro-me é que, olhando para uma questão de qualidade e de entertainment, nestes jogos da Game Gear, o jogo estava mais polished em termos de fluidez e de resposta dos controlos, e a habilidade de jogar com o Tails e a dinâmica foi obviamente um pushword em relação ao que foi feito ao Sonic 1 e 2. Apesar de eu gostar mais do Sonic 2 da Game Gear, e again, isto é um ranking pessoal, acho que o Sonic Chaos neste aspecto fez melhor algumas das coisas, e por causa disso mesmo é que está apenas um lugar acima. Look at as you will. Se quiserem podem pôr o Sonic 2 da Game Gear antes, depois do Sonic Chaos. É como acharem melhor. Para mim será assim. Depois disto, um jogo que eu lembro-me que me divertia muito em miúdo, mas que não me lembro se acabei, porque eu na altura tinha jogado este jogo no PC. Para quem não sabe, Sonic 3D Blast saiu originalmente, creio eu, na Sega Saturn, e consistia num jogo que foi altamente publicitado, em que iríamos ver um modelo do Sonic em 3D. Isto era um pouco na altura em que o Sonic Fighters e o Sonic R andavam a ser lançados, ou que estariam para ser lançados, e portanto era uma grande coisa para a Sega. A sua mascote finalmente iria sair dos 16 e 32 bit e finalmente iria abraçar a primeira tentativa de modelagem em Full 3D. Os locais agora, obviamente, que estão um bocadinho outdated, mas o jogo é heck fun. Eu não me lembro propriamente de nenhuma trilha sonora que me tenha ficado na cabeça deste jogo, mas basicamente a premissa é os flickies, que são aqueles passarinhos que existem no mundo do Sonic, estão a ser mecanizados pelo Eggman, yada yada yada, e basicamente tens que jogar com o Sonic num mapa de níveis para salvar o máximo de flickies e de animais, e eventualmente passas o jogo. Eu lembro-me que comprei este jogo, porque eu ainda tenho o preço lá metido. Pá, e a 2, 3 euros, o jogo até vem tipo na capa amarela. Atualmente a CX deve estar para aí a 50 cêntimos. Na altura que eu também tinha comprado o Sonic R, por exemplo, e o Sonic Mega Collection Plus, que foi uma prenda de anos, que aí o jogo já foi 20 euros. Eu lembro-me que lá está, diverti-me, porque eu estava sempre habituado a ver o Sonic como nós o vemos nos jogos tipo Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles. E de repente vejo o Sonic assim em 3D. Eu já o tinha visto em capas, tipo Sonic Adventure ou Sonic Heroes, em modelo 3D, ou até mesmo em modelo anime style.
mas nunca tinha jogado propriamente ainda esses jogos. Eu só comprei Sonic Hero, lembro-me umas semanas depois deste, o Sonic Heroes. Os Adventures joguei mais tarde. Portanto, foi giro poder jogar com o Sonic em 3D. Aliás, os mapas e como os níveis estão expostos fazem-me lembrar um pouco o Super Mario RPG que foi feito pela Squaresoft na Nintendo 64. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de jogar. Inclusive a compositora desse jogo foi a mesma compositora que fez Parasite Eve, Kingdom Hearts e Final Fantasy XV. It's tons of fun, that game. E sim, lembro-me que em termos de os gráficos e a situação de salvar estes passarinhos fofos na altura em miúdo foi o que me cativou mais, por assim dizer. Não é dos jogos que eu mais me lembro, mas o nome 3D Blast ficava muito na cabeça, I guess. E em último lugar, porque também não quero que o vídeo fique demasiado grande, será então o Sonic All-Stars Racing, que eu tinha falado ainda há pouco quando falámos do Sonic Drift 2. Basicamente este jogo saiu, creio eu, para PlayStation 4, PC e Xbox One, se não me engano. Este jogo consiste basicamente no que vocês estão a pensar. Quem jogou Mario Kart 7 e 8, agora metam skins do Sonic e carros bonitos do Sonic que foram altamente produtos de marketing e publicidade para putos e jogadores como eu. Pronto, é isso. Mas é um jogo que estamos a falar. O jogo ainda há pouco tempo foi oferecido, creio eu, pela PlayStation Plus. Joguei inclusive o jogo várias vezes em casa do Rui, um amigo meu e da Bia, em que jogávamos à vez, ou um contra o outro. O jogo é bastante divertido. Imaginem o que é, por exemplo, o Crash Team Racing ou o Mario Kart 8, que é o mais recente, lá está. Mas com 5 skins do Sonic. Nós aqui vamos jogar com o Sonic, com o Tails, com o Knuckles, com o Eggman, com a Amy, com a Cream e o Big, acho eu também, com o Vector, com o Silver, com a Blaze, que foi a personagem com quem eu mais joguei neste título, e ainda algumas personagens da SEGA, tipo o Monkey e assim, lá daquele jogo de casino. Acho que a Knights também está disponível, não tenho bem a certeza, mas é um jogo bastante divertido para quem quer jogar em multiplayer e local player. O jogo é lindíssimo de se olhar, os personagens estão muito bons, as racing tracks estão lindíssimas, os carros, todos eles são bonitos e uma pessoa quase queria ter um em casa só porque sim. E as corridas são fluídas, são divertidas de se jogar. Divertidas o suficiente para pelo menos eu considerar, mesmo em termos de quality value, em termos de gráfico e trilha sonora, porque sim, a trilha sonora deste jogo é fantástica. Passa à frente de jogos indiferentes, uma huge disappointing mess, e jogos da Game Gear que, apesar de uma pessoa ter gostado de jogar em miúdo, não tem vontade nenhuma de tocar neles outra vez porque acha que são irrelevantes para a equação. Não é que este jogo tenha ganho um grande amor de estimação por minha parte, não de todo, mas sem dúvida é um jogo com mérito, porque depois do escândalo, e isso depois poderão saber mais à frente, até porque eu nem joguei esse jogo com o Sonic Free Riders. Portanto, após outro disappointing e outro escândalo à volta de Sonic Riders e os drifts e o ar serem uma coisa do passado, a SEGA precisava de um jogo de corridas para o personagem mais rápido que tem. Acho que o All Stars Racing nesse aspecto cumpriu e entregou devidamente um jogo muito bom. Inclusive a Crash 4D, a minha banda favorita que faz temas para Sonic, voltou após anos de hiatos a fazer música para com este jogo, que acho que é o Green Light qualquer coisa, e a música é muito curta, tem para aí 2 minutos, mas só a premissa de que Crash 4D está novamente oficial, vinculado com a franquia de Sonic e com a SEGA, já me deixa muito satisfeito, porque quem cresceu na suposta era negra do Sonic, ou na era de ouro do Sonic, se contarmos só até ao Heroes, conhece Crash 4D e adora Crash 4D. Portanto, que venham mais. All Stars Racing é um jogo bastante divertido. E pronto, meus caros. Desta vez o podcast, a segunda parte, teve o dobro do tempo.
Mas também lá está. Pensei que metade dele só foi para falar no Sonic the Hedgehog, porque senão novamente o vídeo teria entre 20 a 25 minutos. Mas pronto. Lá está. Eu tento, como são jogos muitos deles que não têm, lá está, como eu disse ao início, como não têm muita história, ou é o teu típico jogo de Sonic, por assim dizer, não há assim uma coisa que eu queira esmiuçar ou detalhar em demasia, exceto óbvias coisas que me saltam à vista, como foi, por exemplo, com o Sonic 2 da Game Gear. Portanto, terá sido aqui isto. Bem, malta, já batemos aqui os 40 minutos. Muito potencialmente, na segunda-feira, este fim de semana não o irei fazer, porque até já tenho um podcast preparado para fazer com a minha namorada, a Bia, e com um grande amigo meu, o Ruben Pinheiro, sobre o Batman, o que achámos do filme, as expectativas que tínhamos e o que é que esperamos para o futuro, com próximos projetos tipo séries como Arkham ou Penguin HBO Max e as óbvias 2 sequelas que vão sair para completar uma trilogia. Portanto, sempre que já vou fazer esse podcast no domingo, podem esperar que eu, se calhar não hoje, mas amanhã sábado, lance a parte 1 e a parte 2 disponíveis no YouTube, Anchor, Spotify, etc. E depois, claro, lançarei se calhar a parte 3 e a parte 4 e vamos ver se não a parte 5 e 6 na próxima semana. Tentarei lançar todas estas partes antes de sábado, dia 2 de Abril, que é quando irei ver o filme do Sonic 2, I Can't Wait. Portanto, maltinha, tudo a correr bem, tenham um ótimo fim de semana, desfrutem e um grande abraço. Não se esqueçam de esmagar o botão do like e até à próxima.